Hey, você que estuda criptomoedas, tá lembrado que em 2024 teremos mais um halving do Bitcoin? Meu amigo, alguns especialistas acreditam que dessa vez o halving, ou halving, ou de moda brasileirado halving mesmo, que é o que eu escolhi pra falar nesse vídeo, pois eu sou muito patriota, pode ser um pouco diferente, enquanto outros dizem que podemos esperar mais do mesmo. Será? Que tal fazermos uma análise sobre como foram os halvings passados e o que podemos esperar para 2024? Eu sou o Eduardo Ribeiro, seja bem-vindo ao canal de cripto do Investidor Sardinha. No Dia das Bruxas de 2008, ou seja, 31 de outubro, o misterioso Satoshi Nakamoto criou um sistema de dinheiro eletrônico totalmente peer-to-peer e sem precisar envolver instituições financeiras. O tal Satoshi enviou um e-mail para uma lista de pessoas avisando sobre o novo sistema e, junto ao anúncio, também havia o documento, o White Paper, que basicamente é o manual do seu sistema. Foi nesse documento que Nakamoto deixou claro que os bitcoins seriam finitos, já que existem apenas 21 milhões de unidades para serem minerados até 2140. Mas Edu, o que isso significa? Vamos com calma, pequeno gafanhoto, vamos devagar. O BTC, que para quem não sabe é Bitcoin, BTC, Bitica, Laranjinha, já vai se familiarizando com essa sigla que ela vai ser muito usada aqui no canal. É emitido a partir da mineração que, de forma bem sucinta, é um processo em que máquinas poderosas resolvem problemas matemáticos para validar as transações. E como recompensa, esses computadores são pagos com frações da tão desejada moeda virtual. E aí que o tal do halving entra na história. Diferente das moedas fiduciárias, como o dólar, o euro e o nosso real, os bitcoins têm uma oferta limitada e conhecida. O que varia é apenas a demanda. Até aqui tá tudo bem? Vocês estão conseguindo entender tudo corretamente? Sim, né? Então vamos tocar esse barco. Para respeitar a limitação criada para controlar a inflação da moeda, a quantidade de bitcoins minerados deve ser reduzida pela metade, de tempos em tempos. Geralmente a cada 4 anos, igual Copa do Mundo. Ainda não entendeu? Por exemplo, se agora os mineradores recebem 50 bitcoins por cada bloco minerado, depois do próximo halving eles vão receber apenas 25. Na verdade, foi exatamente isso que aconteceu no passado. No dia 28 de novembro de 2012, talvez você não soubesse o que era Bitcoin nessa época, mas o primeiro halving dessa moeda virtual foi responsável por reduzir a recompensa de 50 para apenas 25 unidades. Nessa época, como a moeda virtual ainda era novidade e as pessoas ainda estavam tentando digerir a ideia de uma moeda que só existe na internet, houve uma certa tensão, pois muita gente achou que reduzir a recompensa pela metade poderia fazer com que as pessoas perdessem o interesse pela moeda e ela morresse de vez. E aí? O que você acha que rolou depois do primeiro halving? Se muita gente tinha medo de que o BTC fosse dizimado do mapa, o que aconteceu foi rigorosamente o oposto disso. O Bitcoin se popularizou e, como consequência, o preço da moeda, disparou. Para você ter uma ideia da valorização, em 28 de novembro de 2012, o dia do primeiro halving, a moeda valia 12 dólares. Exatamente um ano depois, em 28 de novembro de 2013, o Bitcoin estava valendo incríveis 1.163 dólares, com a valorização de mais de 10.000%. 4 anos depois, em julho de 2016, aconteceu o segundo halving, que cortou de 25 para 12 BTCs. Assim como tinha acontecido no primeiro, o segundo halving fez a moeda se valorizar muito nos 12 meses seguintes. O BTC passou de uma máxima de 682 até atingir 2.528 dólares um ano depois, valorizando aproximadamente 270%. O último halving aconteceu em 2020, quando a redução foi de 12, ou melhor, de 12,5 BTCs para apenas 6,25. O último halving, para quem não se lembra, aconteceu em maio de 2020, naquele maldito ano em que provavelmente você estava aí trancado na sua casa e que o mundo passou por um período tenebroso. Mesmo em um cenário caótico, o Bitcoin passou de uma máxima de 9.945 para 59.600 dólares, com valorização de aproximadamente 500% em
um ano. Agora, a previsão é que o próximo halving aconteça em 2024. Quais vão ser as consequências? Muito provavelmente o preço do BTC vai subir, assim como aconteceu nos halvings anteriores. Por que esse processo influencia tanto o preço da moeda? É exatamente aqui que eu queria chegar desde o começo desse vídeo. Pensa comigo, se o halving reduz pela metade a recompensa dos mineradores, isso quer dizer que haverá menos bitcoins no mercado, correto? E o que acontece quando algo está escasso no mercado? Isso mesmo, pequeno gafanhoto, o preço tende a subir. É a famosa lei da oferta e da procura. Se o halving reduziu pela metade a recompensa dos bitcoins, a moeda ficou mais rara e o preço vai subir devido à escassez de novas moedas. Ah, Eduardo, então quer dizer que em 2024 o preço do Bitcoin vai subir? Se formos analisar os halvings passados, essa pode ser uma previsão assertiva. Porém, não é uma verdade absoluta. Estamos falando de uma moeda virtual, extremamente volátil, e por isso não podemos afirmar se o próximo halving vai fazer a moeda subir ou cair. Como eu disse, analisando os halvings anteriores, podemos observar claramente que houve um aumento significativo do preço do Bitcoin. Mas diversas variáveis impactam nessa negociação, então todo cuidado é pouco. Para entender melhor o que pode acontecer, precisamos falar sobre a inflação do Bitcoin. No geral, a inflação sobe quando há um aumento da oferta de dinheiro em circulação. Mas no caso do Bitcoin, o que acontece é exatamente o contrário. Quanto mais Bitcoins estão em circulação, mais o preço sobe. Além de se manter estável após o halving, a moeda virtual ainda se valoriza. É uma loucura. Podemos dizer que o Bitcoin usa o halving para controlar o seu suprimento, porque ele garante que as moedas serão emitidas a um ritmo estável, seguindo uma taxa de declínio previsível. O curioso é que, quando acontece um halving, não é só o preço que sofre o impacto. Pelo fato da moeda ganhar mais visibilidade, sempre há um aumento na procura e nas negociações. Consequentemente, com o aumento da demanda, a busca por outras criptomoedas também é impactada, já que há uma diminuição no interesse pelas moedas alternativas, as altcoins. Inclusive, decore esse termo, a gente vai falar disso aqui pra aqui no canal. Ou seja, o halving, além de influenciar no Bitcoin, ainda afeta o mercado de outras moedas virtuais. Só que existe um detalhe que é imprevisível. Minerar Bitcoin tem um custo. E caso a alta esperada não aconteça, a mineração de BTC pode ficar inviável e menos atrativa. Afinal, o minerador precisa ter certeza que a recompensa cobrirá o custo e ainda dará lucro. Após um halving, essa conta pode não fechar e a mineração ficar menos atraente, a não ser que descubra uma maneira mais barata para fazer essa mineração. Aí o jogo vira de uma vez. E agora, ficou mais claro qual pode ser o possível cenário no mercado de moedas virtuais após o halving do Bitcoin? De forma mas bem resumida, os cenários anteriores apontam que o BTC sempre se valoriza após um halving, mas mesmo assim as estimativas são inconsistentes. Por se tratar de algo relativamente novo e imprevisível, alguns especialistas dizem que a alta é inevitável, enquanto outros acham que ele não deve ter tanto impacto assim pelo fato de ser algo conhecido pelo mercado desde 2000 bolinha. Ou seja, existe sim uma possível previsão, mas ela não deve ser considerada uma verdade absoluta. Ah, eu não falei de uma coisa que é muito importante e talvez seja do seu interesse. Como ficam os investidores? Como o halving pode te afetar? Depende de qual tipo de investidor você é. Se você só usa a moeda para fazer transações ou enviar dinheiro pelo mundo, é provável que o halving não afete muito a sua vida. A única mudança que você vai sentir mesmo é no seu bolso, pelo valor de mercado. Já para quem é especulador e fica tentando acertar o da mosca, aí o papo é bem diferente. Não há segurança para fazer apostas arriscadas, confiando em especulações. Isso aí é óbvio. Não há histórico longo o suficiente, né? Então os ganhos podem ser muitos, assim como a perda pode ser incalculável. Agora, se você trabalha com mineração, pode ser que não seja mais lucrativo seguir nesse ramo. Mas afinal, o que de fato vai acontecer? Bem, só o tempo vai poder dizer isso. Lembrando que eu não te aconselho a fazer nenhum tipo de negociação baseada nesta análise, até porque, como eu deixo muito claro, estamos falando de algo imprevisível e de alto risco. Esse vídeo foi útil para você? O nosso conteúdo foi esclarecedor e te ajudou de alguma forma a entender melhor o que é e quais são as consequências do halving? Então, me faz o favor de deixar aí o seu like e se inscrever no canal. Agora, se você não gostou, ok. Eu espero uma próxima oportunidade para conquistar sua confiança. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!